Falou o coração do irmão e vai falar o nosso, continuar falando em nome de Jesus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. É motivo de alegria nós estarmos aqui nessa noite para nós fazermos um pouquinho da menção da palavra do Senhor. Jesus, Ele está aqui neste lugar. Jesus, Ele está na sua vida, a sua vinda, a sua caminhada, o seu propósito que você e eu nós colocamos diante do Senhor não é em vão. Aí tem um propósito de Deus, aí tem algo a Deus a realizar, um preparo, um ensinamento, um aprendizado para a nossa vida. Precisamos de fé a cada dia, a cada momento, a cada instante, e o Senhor, Ele há de nos dar fé. Diz o salmista Davi: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o caminho. Jesus Cristo está iluminando o teu caminho. Nosso caminho não pode ser um caminho escuro. O nosso caminho não pode conter escuridão. Se tiver alguma escuridão, Jesus Cristo, Ele vai lá e ilumina aquela escuridão. Louvado seja Deus. Eu me sinto alegre de estar aqui nessa noite, nessa oportunidade que o Senhor nos concede. Nós não somos nada, não temos nada. O Senhor que nos concede alguma coisa para nós falarmos. Kalalacher Yandecaia, Anastikinio Shepretecai, Inikiono Shepretekinio Shepretecai. Eis aí, filha, a minha palavra contigo na terra. Não temas tu, filha, aonde eu te levar. Abre tão somente a tua boca e pregue a minha palavra, instrui a minha palavra. Aquilo que eu colocar em seus lábios para tu falar, fala. Não temas tu ao homem, quero eu te dar autoridade na terra para pregar o meu evangelho, anunciar a minha palavra. Vou eu te usar para curar, vou eu te usar para libertar, vou eu te usar para salvar vidas, filha. Tenho eu uma grande obra na tua vida, quero te conceder autoridade na terra. Por isso abre então somente a tua boca, porque eu vou conceder palavras em seus lábios para falar, e tu verás o que eu vou fazer. Aonde tu colocar a planta dos pés, estou eu na frente, colocando a planta dos meus pés, guerreando, pelejando e batalhando e te concedendo vitória. Aquilo que eu comecei, vou eu terminar, vou eu realizar a minha obra. Eu deixo para ti a minha palavra, eu deixo para ti a minha graça e a minha paz. Deus, aleluia. Eu convido aos irmãos a nós nos colocarmos de pé e nós abrimos as nossas Bíblias no último livro, que é o livro de Apocalipse, capítulo de número 22. Aleluia. Nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 10 até o 14. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 10. Leiamos a palavra do Senhor. Amém? Amém. E disse-me: não celeis as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo,
seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém. Oremos a Deus. Fechemos nossos olhos. Amado Deus e querido Pai, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, somos gratos a Ti, ó Deus, por estarmos aqui, ó Pai, nessa noite. Ó Deus, queremos Te agradecer, ó Pai. Perdoe nossos pecados, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eis-me aqui, me capacita para pregar a Tua palavra, me revela a Tua palavra, me dê sabedoria, Senhor, entendimento, discernimento, ó Pai. Fala, Senhor, conosco através da Tua palavra, ó Deus, e quando a Tua palavra, Senhor, estiver sendo pregada, ministrada, ó Pai, na direção do Teu Espírito Santo, venha visitar, ó Deus, a nossa alma, nos fortalecendo, nos alegrando, ó Pai, jogando por terra as barreiras, jogando por terra os empecilhos, as enfermidades, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Senhor. Ó Pai, que tudo seja, ó Deus, na Tua direção, ó Pai, que nós vamos sumir, desaparecer, ó Pai. Toda a honra é Sua, toda a glória é Sua, ó Pai. O louvor é para Ti, ó Deus. Pai, essa é nossa oração a Ti, ó Deus, agradecido em nome de Jesus. Podemos assentar. Eu confesso aos irmãos que eu não estudei a palavra para pregar aqui nessa noite. Eu fiquei numa ligação com Deus para que Ele viesse me conceder algo para mim falar. E aquilo que o Senhor me concedeu, espero eu que eu venha falar para as nossas vidas. E o Senhor me concedeu, meus irmãos, para mim falar sobre começo e fim. Aqui no livro de Apocalipse, Apocalipse significa revelação. Sabemos um pouco da história de Apocalipse. João estava na ilha de Patmos e teve alguns arrebatamentos até ao terceiro céu. Escreveu revelações que Deus lhe concedera ali. Ele escreveu revelação para as 7 igrejas da Ásia. Cada igreja da Ásia, ele dava uma revelação que Deus lhe concedera. E aqui, no livro de Apocalipse, também podemos observar que João, ele teve muitas revelações do Cordeiro que haveria de abrir o livro, Cristo. Ele teve revelação que os feiticeiros ficarão de fora, os idólatras, os mentirosos, os homicidas, muitas revelações. E observamos, meus irmãos, que o livro de Apocalipse, ele é o último livro da Bíblia. A Bíblia, ela foi selada. Então, o livro de Apocalipse, ele é o último livro da Bíblia. Ele narra as últimas coisas na face da terra. E podemos observar que o livro de Gênesis, ele é o primeiro livro da Bíblia, aonde se iniciou a criação do homem, o primeiro homem chamado Adão, aonde ali houve separação entre luz e trevas, e pelo poder da palavra de Deus, Deus ele foi criando as coisas, as aves do céu, as árvores do campo. Então Deus, ele teve o seu início, e eu ali sentado, o Senhor me deu uma revelação ali, e Deus ainda não tinha me dado, sobre 3 tipos de começo.
E eu quero compartilhar com os irmãos nessa mensagem. O primeiro começo foi o começo a qual aqui nós falamos, a criação. Esse começo, Deus, Ele deu início a esse começo, a criação. Veio Adão, veio Eva, veio Caim, veio Abel, e a descendência foi se multiplicando. Vejamos que a Bíblia nos narra a história dos patriarcas, o patriarca Noé, a Bíblia fala sobre Abraão, a Bíblia fala sobre Moisés, o povo de Israel. Então a Bíblia, a história, ela vem progredindo, avançando em crescimento até os dias de hoje. Depois dos patriarcas veio os profetas. Depois dos profetas, o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo de número 2, ele profetiza acerca do Messias: "E tu, Belém Efrata, posto que pequena és entre milhares de Judá, de ti me sairá um guia que há de apacentar o meu povo Israel." O profeta Isaías, ele profetiza acerca do Messias. Ele nos diz que o menino nos nasceria, o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então a Bíblia, os profetas, e observamos, meus irmãos, que no começo, aonde entrou o pecado na vida do homem, o pecado adâmico, na vida de Adão e Eva ali no começo, Deus, ele já tinha um propósito, porque o homem veio pecar, e dali para cá, Deus, porque o homem, ele tinha contato com Deus diretamente. O homem, naquela época, existia sacrifício, onde o sacerdote, ali os patriarcas, eles pegavam um animal sem mancha, sem mácula, para oferecer sacrifício a Deus, para obter o perdão, porque o pecado, ele tinha entrado na vida do homem. Então, meus irmãos, observamos que dali para cá, Deus, ele procura, ele instrui, ele cria meios e situações para que o homem voltasse a ter contato com ele diretamente. Não é verdade, meus irmãos? E até os dias atuais de hoje, nós usamos o nome chamado Jesus Cristo de Nazaré, a qual nos leva direto a Deus. Nós não precisamos de sacrifício, nós não precisamos de botar galinha na esquina, nós não precisamos de matar o cabrito, matar o carneiro, nós não precisamos de sangue algum, com defeito, com erros, para podermos nós termos contato com Deus. Basta você e eu, nós usamos o nome Jesus Cristo, e Deus lá dos altos céus, pela sua infinita misericórdia, Ele olha o teu coração, Ele olha o meu coração, Ele vê que nós estamos nos confessando de nossos pecados, nossos erros. Ele vem e perdoa os nossos pecados, Ele recebe a nossa oração e responde. A tua oração não está sendo em vão diante de Deus. Então, meus irmãos, o primeiro começo é o começo da criação. E o segundo começo é o começo, meus irmãos. Nós tivemos um começo. O meu pai e a minha mãe tiveram relações. Minha mãe ficou grávida e eu estava ali sentado observando o começo da minha filha. Minha filha tem 7 anos. Então ela teve um começo. Ela foi gerada dentro do ventre, nasceu, passou os meses, veio o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o bebê ele vai crescendo. Então ali é o começo do ser humano, que é o segundo começo. Não é verdade? Você teve um começo. E quantas pessoas têm um começo, não conseguem chegar ao meio da vida? Com 3 meses morre, com 1 ano e poucos meses morre. O neném não consegue, ele não vem a uma vida, não é verdade? Quantos acontecimentos?
E as pessoas ficam se indagando: por que morreu? Deus permitiu isso acontecer. Deus é Deus. Quem somos nós para contendermos com Deus? Não é verdade? Então, meus irmãos, e o terceiro começo é o começo com Cristo. E eu quero me apegar aqui. Porque quando eu falo de começo, quando eu falo de início, eu falo de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. É esse começo que eu quero falar nessa noite. É esse começo que Deus quer falar ao meu coração e ao teu coração. Porque o começo da criação, aonde Deus criou as coisas, é para nosso estudo, é para nosso conhecimento, é para nosso entendimento que Deus é Deus e foi Ele que criou, foi Ele que realizou. Ele criou o sol, Ele criou o mar, Ele criou as estrelas, Ele criou. Foi Ele que realizou. O homem, ele não veio do macaco, não. O homem, ele veio de Deus. Então é para nosso conhecimento. E o segundo começo, que é o começo do ser humano, aonde a medicina tem alguns ensinamentos em relação a isso. O livro de ciência. Mas o terceiro começo é o começo mais importante. Nós não temos que nos apegar ao primeiro começo da criação das coisas, ao segundo começo, da onde o neném é gerado dentro do ventre, não. Nós temos como igreja, eclésia ou eclesia, tirado para fora, que no grego significa isso, é Cristo. E quando eu falo de começo, eu me lembro, meus irmãos, do encontro de Nicodemos. Em João capítulo 3 diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Ele disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém poderia operar os sinais miraculosos se Deus não fosse com ele. Jesus chegou para Nicodemos e disse: em verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus. E Nicodemos lhe perguntou: como pode ser isso? Poderia faltar o ventre batendo e nascer segunda vez? Jesus tornou a lhe dizer: em verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus. E pela terceira vez Jesus chega para Nicodemos e diz: necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Ninguém sabe de onde vem o vento, nem para onde o vento vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. Louvado seja Deus. E quantas das vezes o ser humano não entende esse começo que Deus quer fazer na sua vida? Isaías capítulo 55, versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas lhe fará aquilo que lhe apraz e prosperará naquilo a qual está sendo enviada. O profeta Jeremias, o Senhor falou para ele: eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus começou, Deus ele vai terminar. Deus, ele começou, ele terminará. Basta nós perseverarmos. Diz a Bíblia que aquele que perseverar até o fim, ele dar-te-á a coroa da vida. A nossa vitória está na perseverança. Perseverança em louvar. Perseverança em orar. Perseverança em estar na presença do Rei. Perseverança em estar na igreja em comunhão com os irmãos. Perseverança em andar em obediência com a palavra. A nossa vitória está aí.
Não é verdade? Então, quando eu falo de começo, eu me lembro de Cristo. Cristo. Eu entrei dentro da igreja, eu ouvi a palavra do Senhor, eu aceitei a Jesus, eu tive um começo com Cristo, eu comecei a caminhar na escola bíblica dominical, eu não era batizado, e eu comecei a ver os mistérios de Deus, pessoas falar em línguas estranhas. Eu falei, Jesus, eu também quero esse negócio, e eu comecei a buscar. Eu estava na consagração, eu queria batismo com o Espírito Santo, eu estava nos pontos de pregação, eu queria batismo com o Espírito Santo, eu queria falar em línguas estranhas, eu estava nos cultos, a minha oração era, Jesus, eu quero falar em língua estranha, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, e comecei a caminhar, e com 5 meses, eu desci as águas, eu fui ao batismo. Então eu tive um começo com Cristo, e depois do começo vem as suas etapas, e vem as pedradas, e vem as rejeições, e vem os desprezos dentro da própria igreja. Isso é no modo geral. Jesus foi desprezado, ele foi humilhado, foi levado ao Gólgota, o lugar da caveira, onde ele foi crucificado. Jesus foi levado ao cárcere. Jesus, as suas mãos foram pregadas, os seus pés foram pregados, uma lança transpassou o seu corpo, o seu sangue foi derramado, sangue puro, sem mancha, sem defeito, sem pecado. Foi o sangue de Cristo. Tudo por causa de mim, por causa de você. E quantas das vezes, dentro da igreja não existe o amor, dentro da igreja existe a desunião, dentro da igreja existe a contenda, dentro da igreja existe a inveja, coisas que não eram para existir. O homem fica soberbo, o homem ele começa a olhar para o dinheiro, ele começa a ficar ganancioso. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que vai nos levar ao céu, é a humildade, é a simplicidade diante de Deus. Antes que você viesse louvar, Deus já sabia o que você iria louvar. Antes que você e eu nós viéssemos falar uma palavra, o Senhor ele sabe que nós iríamos falar, pensar. Deus ele já sabe. Então, quantas das vezes acontece alguma coisa na nossa vida, é para nós nos conhecermos do lado de dentro, porque nós não nos conhecemos. Deus, ele permite situações acontecer na tua vida e na minha vida, é para nós nos conhecermos quem nós somos. Muitas das vezes passamos pelo mendigo, é como se fosse uma moeda de 1 centavo, né? A moeda de 1 centavo, a gente passa por ela, não pega ela, porque o valor é pequeno, não serve para nada. Assim é o mendigo na rua. E quantas pessoas não dão valor ao mendigo? Deus pode pegar ele e transformar, fazer dele um profeta. Deus pode pegar ele e fazer dele um pregador, um evangelista. Deus pode pegar ele e colocar ele numa catedral, com tantos membros. Deus ele pode fazer isso. Ele tem poder suficiente para fazer e realizar. Ele não precisa de mim nem de você para curar. Deus ele não precisa de mim, de você, para levantar o paralítico. É só uma palavra dele. Ele diz: paralítico, levanta e anda. Ele diz para o cego enxerga, o cego passa a enxergar. Ele diz para o surdo ouve, e o surdo ele passa a ouvir. Ele diz para o mudo fala, e o mudo passa a falar. Ele é Deus. Não é verdade? Quantos milagres dentro da Bíblia. O cego de Jericó, Jesus tem de compaixão de mim. A mulher tinha 12 anos de um fluxo de hemorragia. Deus estancou a hemorragia dela. Lázaro estava morto 4 dias. Deus foi lá e ressuscitou ele. Quantos milagres Deus já não fez nessa terra. Continua fazendo,
vai fazer até a sua vinda, a vinda de Cristo. Então aquilo, o Senhor me concedeu até um tema para essa mensagem. O que Deus começou, Deus terminará. O que Deus começou, Deus terminará. O que Deus começou na tua vida, Ele vai terminar. Ele vai realizar aquilo que Ele tem para realizar na sua vida. Eu era um jovem que eu não era casado. Eu era um jovem que eu não tinha um lar. Eu não tinha filho. Hoje eu tenho a minha esposa, eu sou casado. Hoje eu tenho a minha filhinha, que vai fazer 7 anos. Eu glorifico a Deus. Eu exalto a Deus. Porque Deus, Ele me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Para realizar alguma coisa na minha vida. E se nós formos observarmos a Bíblia, quantas histórias e milagres e realizações que Deus realizou. E como nós aqui estamos falando de começo e de fim, todo ser humano, ele tem um começo e tem um fim. Aquilo que Deus começou, Deus ele vai terminar, Jerônimo. Aquilo que Deus começou, Grupo Nazireu, Deus irá terminar. Aquilo que Deus começou, Varoa, na tua vida, Deus ele terminará. Creia, acredite, tenha certeza e tenha convicção. É muito lindo e gratificante nós observarmos o primeiro livro da Bíblia, aonde Deus, Ele começou as coisas, e nós observarmos o último livro, que é o livro de Apocalipse, e observarmos o fim das coisas. Então, meus irmãos, podemos observar que no livro de Gênesis, velhos céus e velha terra, mas lá no livro de Apocalipse, novos céus e nova terra. No livro de Gênesis, a comunhão ela foi rompida, mas lá no livro de Apocalipse, a comunhão ela é restaurada. No livro de Gênesis, a aparição de Satanás, mas no livro de Apocalipse, fim de Satanás. No livro de Gênesis, a aparição da morte, mas no livro de Apocalipse, a extinção da morte. No livro de Gênesis, é o livro de Gênesis, é o primeiro, e o livro de Apocalipse é o último livro. Ainda que nós viemos descer à sepultura, a palavra do Senhor ela vai ficar aí para ser realizada. Não é verdade? O anticristo, a igreja ser arrebatada e de encontro a Cristo nos ares, o anticristo com seus martírios, né? O ímpio passando o domínio do anticristo, os crentes que ficaram brincando de ser crente na mão do anticristo, e os afastados que ouviram a palavra, estavam dentro da igreja, recuaram, olharam para trás, largaram o arado. A Bíblia diz que aquele que mete a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para herdar o reino dos céus. Então, meus irmãos, essa é a palavra que o Senhor me concedeu nesta noite. Vamos perseverar na presença de Cristo, deixar Ele fazer a obra. Não é verdade? Ainda que venha só a irmã, às quarta-feira para cá, às sexta-feira, dobre o joelho, ore, fique na presença de Deus. Não é verdade? Em todo lugar está assim. Falou em oração,
é o pouquinho de gente que vai. Mas é nesse pouquinho Deus se faz presente. Aleluia. É nesse pouquinho que Deus opera. É nesse pouquinho que Deus atende a oração. E assim as palmas louve e adora ao Senhor. Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Palavra rica, abençoada. Uma palavra de despertamento para nós, né, meus irmãos? Vamos perseverar. Vamos até o fim. Vamos até onde Jesus deixar. Nós estaremos. Depois, nós continuamos com Ele. Amém? Pastor Jobs, vem aqui orar para a gente encerrar. Deus abençoe o irmão. Continue usando o irmão, palavra. Quando puder, volte novamente.